ouvintes, começou a aula, professor Vicente, começou a aula, alunos inteligentes, começou a aula, começou a aula, começou a aula, E a aula de hoje é sobre Guerra Fria na América Latina. Bem, querido, bem querida, nós já vimos que a América Latina entrou numa onda de tentativa de se emancipar de verdade no aspecto econômico a partir da década de 30. Mas havia um impasse entre os nacionalistas e os capitalistas, fazendo com que a América Latina estivesse reimando de um lado para outro. Mas agora a América Latina então passa por um segundo processo, o processo da implantação realmente da Guerra Fria e da influência do investimento no aspecto capitalista e do investimento do aspecto socialista. E então isso deu para construir duas frentes de manifestações, uma chamada guerrilha e a outra chamada revolução. Então a América Latina colocou agora em sua mente que deveria se elevar ao ponto de combater tudo aquilo que estava ao seu redor, justamente no período da Guerra Fria. Bem, para falar sobre esse assunto, precisamos elencar alguns países onde isso aconteceu de forma mais evidente. Então estaremos fazendo dois estudos de caso de cada um deles. O caso da guerrilha e os casos da revolução. Primeiro vamos trabalhar em termos de guerrilha. O que seria uma guerrilha? Podemos conceituar guerrilha como uma guerra, não tanto dentro dos parâmetros de uma guerra normal entre um país e outro, ou de uma guerra civil, mas uma guerra que ela começa no aspecto ideológico e aquelas pessoas que antes não eram militarizadas, elas passam então por um processo de militarização e elas se tornam paramilitares, vestindo como militares, sendo treinados como militares, tendo as mesmas capacidades de desenvolver no aspecto de guerra e de equipamentos bélicos como qualquer militar, sem pertencer exatamente a um exército nacional oficial. Então esses indivíduos formam então exércitos de guerrilhas e essas guerrilhas são pequenas guerras que acontecem aqui e ali com enfrentamento para com o governo, para com aqueles que estão no poder, no status de um país. Bem, essa é a chamada guerrilha. Revolução é, na realidade, o que aconteceu ao longo de muitos anos a partir da Revolução Francesa e que vai se repetindo e acontece também ali na Revolução Russa. E essas são as duas grandes referências de revolução, a grande revolução capitalista e a grande revolução socialista, que vão ser referência para todas as outras revoluções. Bem, e a América Latina, ela também tem revoluções. A revolução, diferente de uma revolta, é aquela que quando acontece, ela derruba aqueles que estão no sistema, ela derruba o governo que está estabelecido e traz então uma nova modalidade, implanta um novo sistema. A revolução ela não é só uma manifestação, ela não é só uma revolta, a revolução ela conclui, ela começa e termina, e ela muda ponta cabeça, ela transforma o sistema. Então, vamos ver alguns exemplos. Em toda a América Latina houve movimentos de guerrilha, no Uruguai, no Peru, na Colômbia, no México, em Nicarágua. Os processos revolucionários socialistas também no país aconteceu de forma muito sólida. Na realidade, a América Latina apresenta alguns países específicos como México, Cuba, Peru e Nicarágua. Bem, no nosso estudo de hoje, seguindo o roteiro do programa, vamos então trabalhar com um tipo de guerrilha e também um tipo de revolução. Temos a guerrilha do Sendero Luminoso no Peru. Essa guerrilha do Sendero Luminoso no Peru, ela foi muito importante, especialmente ali no começo da década de 60,
no início era só um movimento ideológico. Então, chegando ali para a década de 80, ela já estava se espalhando por todo o território peruano. As ações armadas dessa guerrilha eram ações violentas, violentíssimas, repressivas. Então, dava assim uma espécie de cenário de guerra, cenário de muitas atrocidades que aconteciam. E tudo isso, queridos, deu uma repercussão muito grande no aspecto internacional. Bem, podemos citar que era, na realidade, uma luta baseada contra aqueles que estavam no capital, defendida, então, por aqueles que tinham uma ideologia forte voltada para o socialismo. E tinha um grande apoio popular no começo. Entretanto, o Sendero Luminoso se tornou tão violento, se tornou um grupo assim, num processo assim tão perverso, que a população começou a não se interessar mais e não dar mais apoio para o Sendero Luminoso. Entretanto, na crise econômica de Alan Garcia, o Sendero Luminoso se tornou muito poderoso e foi realmente acompanhado por todos até chegar ao período de Fujimori, que na realidade foi quem combateu de forma muito dura o Sendero Luminoso, fazendo com que ele perdesse metade de seu poder. Outra guerrilha que podemos citar, que ainda existe essa organização até hoje, é as Farc, as forças que diz ser revolucionária da Colômbia. As Farc ela começa na década de 60 e ela também se aproxima muito do narcotráfico. E esse fato dela se aproximar demais do narcotráfico perde então o seu objetivo de guerrilha, de dominação, o seu objetivo ideológico de lutar contra um governo que era corrupto. Agora então se perde porque ela vai se misturando então com essas questões ligadas justamente ao narcotráfico. Outra coisa, ele se envolve muito com sequestros, com extorsões e uma série de coisas que vai prejudicar a imagem justamente da guerrilha. E ela também recebe intervenção norte-americana e acordos internacionais na tentativa de invalidar a guerrilha na Colômbia. Bem, agora vamos sair da questão das guerrilhas e vamos trabalhar com revoluções. Houve realmente algumas revoluções que chamaram a atenção. Primeiro vamos citar o caso da Nicarágua. A Nicarágua, de Salvador Allende, na década de 30, passou então por um processo revolucionário tremendo, que foi conduzindo pouco a pouco a partir de 79. E antes da ditadura de Somoza, havia já essa tentativa e manifestação. Os Estados Unidos, como sempre, tentando intervir e tentando abalar as estruturas dessa revolução para que as coisas não dessem certo. E Anastácio Somoza acabou então tendo essa dificuldade de empreender o que estava sendo projetado. E a implantação de mudanças pelos Estados Unidos vai esfriar, vai tirar o rumo da revolução nicaragüense e fazer com que ela se dissipe. Mas nós temos uma outra revolução que tomou um caminho diferente. É a Revolução Cubana. Cuba era praticamente o quintal dos Estados Unidos, o lugar onde eles iam para fazer farra, para fazer então ali o seu final de semana. Havia diversas casas de jogos, havia então o uso do costume ali da ilha, havia também uma grande pretensão na utilização do charuto cubano, e Cuba era tido como um pedacinho do quintal para que os norte-americanos se divertissem. Entretanto, Cuba passa também por um processo revolucionário. Um processo revolucionário que começa por meio de dois irmãos, Raul e Fidel Castro. Esses dois irmãos começam então a combater a ditadura de Fulgêncio Batista, e com essas tentativas de combate eles são extraditados, são colocados fora do país. E nesse processo revolucionário que começa então ali a partir da década de 50,
e vai então até a década de 80, eles finalmente conseguem o apoio popular. E eles voltam em 1959 com o objetivo da Revolução. E eles conseguem então implantar as suas reformas. Fidel Castro vai ao poder, ajudado então ali pelo chamado soldado latino-americano, Che Guevara, que participou de várias guerrilhas em Cuba, participou também na Nicarágua, na Argentina, ele participou de lutas no Chile e foi considerado então o soldado americano. É justamente Che Guevara que se torna então o símbolo do socialismo na América Latina. Bem, mas Cuba toma então seu rumo, faz as reformas interessantes, faz uma reforma agrária, tira a ocupação dos americanos de Cuba, melhora a questão da educação, desenvolve a sua indústria de base, se torna independente, recebe o apoio da Rússia e da União Soviética, os Estados Unidos então se afasta e Cuba se torna uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Por isso então os Estados Unidos implementa contra Cuba uma série de interferências. E essas interferências vão do ponto de vista do comércio. Cuba recebe embargo dos Estados Unidos de todas as formas. E o governo cubano se torna um governo fechado, sem muita motivação comercial. Depois a reforma começa a cair, a revolução começa a perder o sentido. Muitos anos de ditadura de Fidel Castro começa então a ser questionada a questão da revolução. E com a doença e então morte de Fidel Castro, Raul toma o poder e então começa a implementar reformas de abertura. Bem querido, bem querida, nós temos esses exemplos de revoluções e de guerrilhas. E essas guerrilhas aconteceram aqui, essas revoluções aconteceram aqui na América Latina, justamente no período da Guerra Fria. Até o nosso próximo encontro.